Bom dia, a paz do Senhor, que alegria poder estar com você nesta manhã e de uma forma tão bela e tão rica, nós estamos nos alimentando da Sagrada Palavra, Pão da Vida. E o alimento hoje da Sagrada Palavra está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 36 seguintes. Vai nos falar sobre a explicação da parábola do joio. Então, despediu a multidão. Em seguida, entrou de novo na casa e os seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fizeram o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, o reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito seja, que alegria, né? Jesus, com todo a sua sabedoria, ele é a própria sabedoria, explica aos seus discípulos a parábola do joio. O que semeia a boa semente, ele vai dizer, é o Filho do Homem. E o autor deste evangelho, ele vai mostrar para nós, São Mateus, que essa história não deve ser só reputada somente para nós e também somente para aqueles dias, mas enfim, é para todas as circunstâncias, é para todo o tempo, é para toda a vida. E é importante essa graça, a importância da Sagrada Palavra. E ele vai nos falar sobre o campo, que o campo é o mundo. O campo é o mundo, mas o mundo inteiro, do ponto de vista que o mundo é e espera, é onde exerce, na verdade, a igreja, sua influência, essa esfera, né, tão vasta, o mundo físico. E também esta parábola, de uma forma tão linda, nos ensina que o mundo é por onde se espalhou também, né, toda a influência do reino. Sempre haverá mistura entre o joio e entre o trigo. E novamente entra a experiência humana da igreja local, que demonstra-se que realmente há joio e também há trigo. Então deverá haver talvez algumas regras, né, locais que devem ser calculadas e assim impedir a atuação em nível tão alto do joio. E esta parábola, na verdade, ela descreve o período da história do mundo que teve início o ministério do Senhor e que terminará com o julgamento, ou seja, essa abrangência, a era da graça, em que a igreja estará em seu funcionamento. Jesus se refere a este período como se fosse uma estação do ano próprio para a semeadura, próprio para a colheita. Então, a ceifa demonstra que há dois tipos de homens, né, e de mulheres. Aquele que crê, aquela que crê e aquele que imita, né? Aquele que imita o Senhor, aquele que busca o Senhor, aquela que imita e busca o Senhor. Então, a boa semente, Jesus falou das pessoas que não ouvem a palavra de Deus, mas que também a recebem com a compreensão e acabam acolhendo no coração. Então ele segue dizendo, porém também o joio, e aplica aquelas que estão destituídas da vida espiritual,
que acaba praticando a iniquidade, né? O maligno, ele vai dizer, é Satanás, o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. No Novo Testamento, essa frase consumação do século expressa, na verdade, a ideia do tempo em que o Filho do Homem haverá de voltar para que o mundo possa ser julgado. E os ceifadores, de uma forma tão bela e tão linda, são os anjos do Senhor. E no Novo Testamento dá importância ao ministério dos anjos, né? E vemos também no Antigo Testamento, mencionado por Daniel, este ministério angelical. O joio, ele é colhido, fala sobre o juízo eterno, e os lançaria na fornalha de fogo. Então, todos os escândalos, tudo aquilo que representa, na verdade, os maus discípulos, aquele que acaba fingindo. Então, então sofreria, choro, ranger de dentes, né? Então, registra aqui aquelas expressões de julgamento de trevas. E essas três expressões, na verdade, elas vêm dos ensinos da literatura judaica, que acaba nos ajudando a descrever o tipo de julgamento daqueles que estivessem fora do reino. Nas trevas, os homens e mulheres padeceriam de dores por terem sido excluídos do reino. E os que ficariam fora, na verdade, também sofreriam de frio, de fome. E a fornalha acesa, notamos que na história do mundo, há diversas nações, na verdade, têm como punição as fornalhas, né? A fornalha. E há trechos do livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 6, Jeremias 29 e 22, se você quiser se aprofundar, nós vemos, por exemplo, que as fornalhas eram usadas pelos caldeus. E Jesus, então, representa este ensino para nos ilustrar esse julgamento, utilizando-se dos termos conhecidos, né, que podiam ser compreendidos por qualquer ouvinte. Então, amados, os justos, na verdade, eles resplandecerão, assim como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, diz o Senhor, ouça. E o Provérbio 4,18 vai nos dizer, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. E vai brilhando mais e vai brilhando até ser perfeito no dia. Então, quanto temos que buscar, né? Esta graça da perfeição, buscarmos o Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.